E eu quero, nesta noite, trazer algo ao meu e ao seu coração a partir daqui, que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, para a partir daqui realmente gerar isso com maior propriedade ao coração da igreja, e nós continuarmos caminhando debaixo da mesma visão, debaixo da mesma graça, do mesmo propósito, e assim avançando para aquilo que o Senhor tem nos confiado neste lugar. E aliás, grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, porque grandes coisas Ele tem confiado às nossas mãos. Amém, povo de Deus? Diga assim: é juntos que nós somos uma família. É através da unidade, do poder da unidade, que nós vamos crescendo, vamos avançando como família da fé. E a partir de hoje, eu quero dar início com você a mais uma nova série de mensagens que eu começo hoje, no domingo, porém terá continuidade durante 7 semanas nos cultos de quinta-feira. Então eu dou abertura hoje, porém não é uma série que vai ser nas celebrações de domingo, mas vai ser nas celebrações de quinta-feira, que aliás, Deus como sempre tem realizado grandes coisas no nosso meio. E o tema desta série de mensagens que estaremos trazendo e ministrando ao coração da igreja tem por título Jesus nas casas. Jesus nas casas. O outro, filha, pode projetar o do culto fé mesmo, que já está a temática nova. Olha aí, ó. 7 semanas por bênçãos no lar. Quem quer uma bênção no seu lar? Quem quer uma bênção no seu lar? Então, no nosso culto fé, nós vamos dar início a partir já dessa quinta-feira, com esta campanha Jesus nas casas. Diga assim: Jesus, entra na minha casa. Agora olhe para mim e preste bem atenção, e eu quero fazer uma pergunta para você. O que acontece quando Jesus entra numa casa? O que acontece quando Jesus entra numa casa? Simples, queridos. Quando Jesus entra numa casa, coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias, o sobrenatural acontece naquele lugar. Você concorda comigo? Pois é impossível, queridos, é impossível Jesus entrar em uma casa e algo do céu não acontecer naquele lar. É impossível. Se você permitir Jesus entrar na sua casa, coisas sobrenaturais vão acontecer no seu lar. Por isso, na série Jesus nas casas, nós vamos ver que todas as casas que Jesus entrou, Ele levou algo do céu para elas. Queridos, não tem nenhuma casa sequer que Jesus não entrou, que Ele não operasse milagres, sinais e maravilhas. Mas todas as casas que Jesus entrou, Ele realizou coisas sobrenaturais. E é por isso que, por meio das nossas células, nas casas dos irmãos aqui da igreja, os seus lares têm se transformado em verdadeiro oásis, ou seja, tem se tornado para muitos lugar de bálsamo, para outros refrigério para a alma cansada, e para outros ainda um lugar seguro, por estarem muitas vezes aflitos e desesperados. As pessoas têm ido para as nossas células nas terças-feiras e encontrado ali um ambiente acolhedor, um lugar onde a graça maravilhosa do Senhor tem tido, e encontrado ali também muito amor, carinho, cuidado e comunhão, porque o povo de Deus gosta de uma comunhão, sim ou não? É bom demais. Então, queridos, o que eu estou dizendo é que por causa da presença e do poder de Jesus, também, diga comigo, também, nas nossas células, nos lares, pessoas experimentado lá nas casas, nos lares, tem experimentado cura, tem experimentado salvação, libertação, e inclusive tem se despertado para os seus dons, e também tem se despertado para o seu chamado. Porque, queridos, é muito mais fácil, que a coisa só dá abaixa um pouquinho para mim o volume do teclado aqui no retorno, não sei como está no PA, mas no retorno está um pouquinho alto. Se tem algo que as nossas células têm gerado, queridos, nos nossos lares, nas nossas casas anfitriões,
é um lugar realmente acolhedor, de graça, de favor, da bondade do Senhor. Queridos, toda semana nós colhemos testemunhos daquilo que Deus tem feito nas nossas células. Por quê? Porque graças a Deus, muitos dos nossos irmãos aqui têm entendido aquilo que é a visão do coração de Deus e têm aberto realmente a porta da sua casa para Jesus entrar e operar milagres naquele lugar. Então as pessoas têm encontrado cura, têm encontrado amparo, cura, e tudo isso, diga comigo, é extraordinário. A nossa responsabilidade de levar pessoas para as casas onde Jesus está. Diga assim: eu tenho responsabilidade de levar pessoas nas casas aonde Jesus está. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso papel. Jesus nos confiou isso, pegar pessoas e levarem aonde Ele está, nas casas aonde Ele está, para que ali Ele opere grandes maravilhas, transformação, cura e salvação. E eu quero dar início a esta série de mensagens hoje, lendo um texto que é muito poderoso. Jesus entrou e operou grandes milagres naquele lugar. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2. E eu quero ler com você esse texto tão conhecido do Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Olha que essa porção aqui ministra ao meu e ao seu coração. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, acompanha no multimídia. Olha só. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em uma... Volta lá. Ouviu falar que Jesus estava na onde, igreja? Aonde? Casa. Verso 2. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar, nem a porta, e Jesus lhe pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus, olha só, trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas, ou por 4 homens. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, ou da casa onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Verso 5. Vendo a fé, vendo o quê? Que eles tinham, eles quem? Os 4 homens. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estava pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E verso 12 por fim. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Vou repetir: nunca vimos nada igual. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero profetizar que na sua casa será um lugar onde pessoas irão ver a glória de Deus
se manifestar e irão dizer: eu nunca vi nada igual. Aleluia! Jesus aqui entra numa casa na cidade de Cafarnaum, e a Bíblia diz que a casa encheu de gente. Uma grande multidão se chegou ali. Lógico, uns para ouvir os ensinamentos do mestre, outros motivados por curiosidade mesmo, porque tem gente curiosa, tem ou não tem? Tem um bolo parado assim, você já viu no trânsito? Para assim, um monte de gente, todo mundo já para. O que aconteceu? O que foi? Então tinha gente curiosa ali também. Com certeza, alguns também motivados por inveja tinha ali. O texto prova isso. E certamente outros estavam desejosos, sim, de também e principalmente serem curados por Jesus. Queridos, dentro desta casa cheia de gente, um milagre glorioso aconteceu. Dentro desta casa, a vida de um homem é completamente restaurada por Jesus. Por isso, de forma bem prática nesta noite, eu quero dizer para você: casas são lugares de restauração. Casas, lares são lugares de restauração. Escute, casas onde Jesus está são lugares de restauração. Casas onde Jesus entra se tornam lugares de transformações. O texto de Marcos nos informa que 4 homens, quantos? 4 homens. O texto vai informar que 4 homens levaram um paralítico a Jesus. E com isso, algumas coisas ficam claras que eu quero pensar com você. Esse homem por si mesmo, ele podia chegar a Jesus? Não. Este homem por si mesmo, ele não conseguia chegar até Jesus. Por quê, pastor? Simples. As suas pernas não se moviam, os seus músculos estavam atrofiados e a sua coluna vertebral estava paralisada. Como ele ia chegar até Jesus? Algumas situações estavam impedindo este homem chegar até Jesus. Este homem tinha um problema, sim ou não? Mas olha para mim, mas ele tinha amigos. Esse homem tinha problema, sim ou não? Olhe para mim de novo. Mas este homem tinha amigos. Olhe para o seu lado direito, seu lado esquerdo, para frente, para trás. Você tem amigos? Mas os seus amigos o levaram aonde, querido? Diga comigo, a uma casa. Diga comigo, aonde Jesus estava. Ele tinha amigos, e ele tinha amigos que sabia que Jesus estava em uma casa. Preste atenção, amigos de verdade sempre vão te levar aonde Jesus está. Amigos de verdade sempre vão te levar aonde Jesus se encontra. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas vocês têm uma tarefa a partir daqui. Isso de forma profética, intencional e bíblica. Qual, pastor? Levar pessoas necessitadas em uma casa aonde Jesus está. Aqueles 4 amigos viram que aquele homem tinha uma necessidade, e eles levam aquele homem em uma casa aonde Jesus estava. E com isso fica aqui uma lição. Qual, pastor? Que nós temos essa responsabilidade de levar pessoas nas casas aonde Jesus está. Diga assim: eu tenho uma responsabilidade, levar pessoas nas casas aonde Jesus está. Em levar pessoas que inclusive estão perdidas em seus delitos e pecados. Levar essas pessoas em uma das nossas células, espalhada por toda a cidade. Temos células no Novo Diamantino, temos células no Velho Diamantino. Porque, queridos, olhando para esses 4 homens, nós podemos ver algumas características. Agora preste atenção a partir daqui. Características que são peculiares da vida daqueles que levam pessoas às casas que Jesus está. Não são características de qualquer um, são características específicas de pessoas que entenderam que precisam
levar vidas nas casas aonde Jesus está. Ou seja, daqueles que se movimentam para pegar pessoas necessitadas e levar aonde Jesus está, nessa casa. Então você pode me perguntar: pastor, quais eram as características deste homem? Primeiro, eles possuíam visão. Diga assim: eu preciso. Mas diga mais forte, igreja, diga assim: eu preciso ter visão. Ei, aqueles homens levam pessoas necessitadas às casas onde Jesus está. E eu quero transicionar para cá. Pessoas que levam vidas nas casas aonde Jesus está, são pessoas que têm visão. Agora, qual visão? A visão que vem do céu, a visão que está no coração de Deus. O texto que nós lemos do verso 3 diz: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Esse paralítico estava fadado à morte, sim ou não? Esse paralítico tinha sonho, queridos? Tinha perspectiva de vida, queridos? Não. Esse paralítico estava fadado a morrer paralítico, sim ou não? Queridos, olhe para mim. Existem pessoas à nossa volta que estão fadadas a morrer paralítica, espiritualmente falando. E o que nós estamos fazendo? Há pessoas ao nosso redor fadadas a morrer sem Jesus. Pastor, e qual é a nossa responsabilidade? É muito simples e clara: é pegar essas pessoas e levá-las nas casas aonde Jesus está. Tem dificuldade nisso, queridos? Não tem. Nós não podemos ficar só esperando, olhe para mim, o domingo para trazê-las à igreja. Nós não podemos gerar um povo que é apenas domingueiro, que só serve Jesus nos domingos. Nós temos que levar as pessoas nas casas onde Jesus também está, e também ali está operando sinais, maravilhas, milagres e prodígios. As casas em todas as nossas cidades, na nossa cidade toda, Novo, Velho, toda terça-feira tem uma casa com as portas abertas, esperando você levar vidas para Jesus operar milagres naquele lugar. E mais, a sua casa, mas se a sua casa também for um lugar de portas abertas para receber a presença de Jesus, para que vidas sejam transformadas, isso é poderoso demais, isso é bênção demais. Amém ou não amém, povo de Deus? Isso é bênção. Por quê? Porque você está trazendo a arca da aliança para a sua casa. O que a arca da aliança representa? O que a arca da aliança representa? A presença de Jesus. Quem quer a presença de Jesus na sua casa? O que é a célula, pastor? É levar a arca da aliança para dentro da sua casa. Queridos, esses 4 amigos tiveram a visão de levá-lo e colocá-lo diante de Jesus. Esses 4 homens aqui, eles criam que se aquele paralítico fosse colocado diante de Jesus, olha isso aqui como é forte. Eles criam de tal forma que se eles apenas colocassem aquele paralítico diante de Jesus, ele seria completamente restaurado, curado e liberto de todo o seu mal. Olha a fé daqueles homens, olha a atitude daqueles homens. Então me escute isso: a nossa visão determina a nossa maneira de viver. Vou repetir: a nossa visão determina a nossa maneira de viver. Qual é a visão que você tem visto a vida? Ou qual é a visão que você tem tido sobre a vida? Ou qual é a visão que você tem tido sobre as vidas que Deus tem colocado perante a sua vida? Esses 4 homens sabiam disso. Sabia que Jesus era poderoso, que Jesus poderia realmente transformar a vida daquele homem, restaurá-lo, se apenas ele estivesse perante ele. Pastor,
O que é tudo isso? Diga comigo, visão. Eles ouviram falar de um homem que poderia curar, queridos. Aqueles 4 homens ouviram falar que Jesus tinha poder para restaurar. Então pegaram o necessitado e o levaram à casa aonde Jesus estava. O que nós temos que fazer? Pegar vidas necessitadas e levar em casas aonde Jesus está. Olhe para mim, sabe por que às vezes não estamos levando as pessoas para as casas aonde Jesus está? Pergunte para mim, por quê, pastor? Simples, porque não temos tido visão. Não temos tido visão. Pois, olhe para mim, não podemos pensar só na gente, nós não podemos ser egocêntricos, pensar só em si. Nós não podemos pensar que só o fato de estarmos reunidos como corpo de Cristo domingo está resolvido. Eu já estou fazendo a minha parte, eu já estou aqui. Não, Jesus te salvou e te resgatou com um propósito também de, através da sua vida, você resgatar a vida de muitos. Entenda isso aqui, ó. Não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Precisamos entender o ID do Senhor. O abrir as portas do nosso lar, da nossa casa, é também pregar o Evangelho de Cristo, é também levar o ID de Jesus a todos os lugares. A sua casa é um lar, é um lugar onde a presença de Jesus precisa estar para transformar vidas. Logo precisamos entender que as nossas casas são lugares onde nós abrimos. Amados, se não tivermos visão, vamos inclusive fazer das nossas células apenas um lugar de comunhão. Porém, não é essa a visão que o Senhor colocou no nosso coração, no meu coração, como pastor dessa igreja. Não é mais um departamento da igreja, não é só mais uma coisa para fazer na semana. Queridos, nós já temos muita coisa para fazer como igreja, sim ou não? Vixe, meu Deus, ajuda eu. E como temos, queridos? Então não é só mais uma coisa para preencher um dia da semana. Não, nós já temos coisa demais para fazer. É porque isso está no coração do Senhor, nasceu no coração de Deus, abrir as portas dos nossos lares para que Jesus transforme vidas. Queridos, não há esperança para os aflitos, a menos que levemos eles a uma casa onde Jesus está. Não podemos converter as pessoas, ou podemos? Nós podemos converter as pessoas? Jamais. Não somos nós que convertemos as pessoas. Não, pastor, é lógico, é óbvio que não. Mas nós podemos levá-las a Jesus. Nós podemos conduzi-las a Jesus. Nós podemos realizar milagres, queridos. Mas nós podemos deixar as pessoas diante daquele que realiza milagres. Então, quando você convida alguém para ir numa das nossas células, para inclusive também sim, vir na casa, na família da fé da igreja, você está oportunizando aquela pessoa a receber o milagre de Cristo. Então uma das minhas orações hoje é que você peça visão ao Senhor, e visão para enxergar que mas ainda assim há muitas pessoas que precisam de Jesus. Essa é uma das minhas principais orações hoje, que você tenha essa visão do Senhor, que há muitas vidas ainda em Diamantino para nós ganharmos para Jesus. Nós avançamos e avançamos muito, amém, povo de Deus? E glória a Deus por isso. Mas nós precisamos avançar mais, e não é para encher igreja, não é para quebrar parede, é para saquear o inferno e levar vidas a ter experiência com o Pai, para ter experiência com o Filho, para ter experiência com o Espírito Santo, e elas viverem uma vida totalmente mudada e transformada em Deus. Essa é a nossa motivação, ou pelo menos precisa ser. Que como aqueles 4 homens, nós tenhamos visão daqueles que estão realmente necessitando encontrar Jesus, ter um encontro com Jesus,
e nós levarmos essas pessoas nas casas onde Jesus está. A segunda característica destes homens, que deve fazer parte também da nossa vida, é que eles agem com determinação. Diga assim: eu preciso agir com determinação. Olha para o seu irmão e diga: seja determinado. Para quê, pastor? Para levar pessoas nas casas aonde Jesus está. Esses homens não tinham só visão. Olhe para mim. Por que não só visão, pastor? Porque às vezes nós até podemos ter visão, mas não agir com determinação. E ter visão sem agir com determinação não resolve, não adianta. Porém, esses homens tinham também determinação. Olha o que diz o verso 4: não podendo levá-lo até Jesus. Olha só, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Eles precisavam de determinação para levar este homem na casa que Jesus estava, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não, povo de Deus? Sim. Perceba que esses 4 homens tiveram muitas dificuldades, muitos obstáculos para levar aquele paralítico na casa aonde Jesus estava. Não foram poucos obstáculos, foram muitos que tentaram impedir aqueles 4 homens levar o paralítico a Cristo. Primeiro, tinha o obstáculo do peso do paralítico. Não, pastor, mas se ele fosse magrinho? Aí, eu estou mostrando isso aí, filho. É bullying, viu? Pastor, se ele fosse magrinho? Não importa. Você já pegou o peso de uma pessoa que ela não pode se mover? Alguém já pegou? Alguém numa maca que a pessoa não pode se mover em alguma situação? Dobra o peso dessa pessoa, queridos. Se ela pesa 50, vai para 100. Então o primeiro obstáculo que estes homens enfrentaram foi o peso do paralítico. Agora imagine se ele fosse um pouquinho mais fortinho. Eita glória. O segundo obstáculo que aqueles homens enfrentaram, diga comigo, a multidão. E está aqui um dos grandes obstáculos, a multidão, porque a multidão sempre vai te impedir, ou tentar te impedir de levar outras pessoas das casas aonde Jesus está. Por exemplo, pastor, não, desiste, fulano, não. Eu já tentei um monte, esquece, fulano, não, desiste. A multidão vai gerar um monte de situações para você parar. Terceiro obstáculo, de subir com o paralítico no telhado da casa, destelhar a casa e ainda descer ele. Imagina a engenharia disso, queridos. Você já parou para desenhar na sua mente essa engenharia? Primeiro uma engenharia para subir um homem paralítico. Pronto, só para subir já é um obstáculo. Só para subir ele. Aí colocar ele lá em cima, já é um outro obstáculo. Podia colocar 5, 10, sei lá quantos aqui. Para abrir esse telhado, descobrir esse telhado, um outro obstáculo. Agora para descer ele, olha aí, queridos. Mas o que me impressiona aqui, sabe o que é? É que nenhum obstáculo foi capaz de deter aquilo que já estava proposto no coração daqueles 4 homens. Pastor, o que você quer dizer? Que quando você propõe no seu coração levar uma pessoa, levar várias pessoas nas casas aonde Jesus está, Jesus opera o milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você: não desista de levar as pessoas nas casas aonde Jesus está. Vai surgir obstáculos, e muitos, e vários, mas não desista. Sabe o que é isso, queridos? O que é, pastor? É alguém que age com determinação para levar pessoas nos lugares, nas casas onde Jesus está. Age com determinação, destemido, destemida, valente, guerreiro, busca a graça e o favor do Senhor. Mas às vezes nós desistimos de levar as pessoas das casas onde Jesus está nos primeiros obstáculos, sim ou não? Sim, queridos. Os primeiros obstáculos nós desistimos. Quer ver uma coisa? Olhe para mim.
Ah, não, já dei carona já um mês inteiro. É um obstáculo, sim ou não? É. Não pare. Ei, igreja, não pare perante os obstáculos para levar vidas nas casas onde Jesus está. Porque se esse homem tivesse, ou se esses homens, esses 4 homens, tivessem desistido, parado, aquele homem não seria curado, nem muito menos seria salvo. Não adianta ter visão, que as pessoas precisam ser salvas. Ah, não, pastor, eu tenho visão, eu sei que muita gente precisa ser salva. Mas o que adianta ter visão, mas você não se movimentar para isso? Pastor, eu sei que meu parente, que meu amigo, que meu vizinho, que meu amigo de trabalho, eu tenho visão que eles precisam de Jesus. Mas você está se movimentando como? Para levar elas, ou eles, a Jesus. Então mesmo diante dos obstáculos, tenha determinação para levar vida nas casas onde Jesus está. Queridos, muitas justificativas, presta atenção nisso aqui, podem ser plausíveis para muitas áreas da nossa vida, mas nenhuma justificativa, vou repetir, mas nenhuma justificativa é plausível quando se trata de levar pessoas nas casas aonde Jesus está. Nenhuma delas. Ou seja, não dá mais para dar desculpa. Porque uma das coisas que eu sempre falei nessa casa é que quem quer dá jeito, quem não quer a igreja, chacoalhe o seu irmão e diga assim: está na hora de pararmos de dar desculpa. Terceira característica deste homem, ou destes homens que levaram este paralítico na casa que Jesus estava: eles usaram a criatividade. Primeiro, eles tiveram visão. Segundo, eles tiveram criatividade. Terceiro, eles tiveram o quê? Criatividade. O verso 4 diz: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Aqueles 4 homens estavam enfrentando um problema inédito, sim ou não? Sim, era inédito aquele problema para eles. Eles nunca tinham enfrentado algo naquela dimensão, era algo novo. Então eles destelharam o telhado e desceram um homem no seu leito, aonde Jesus estava. Ou seja, eles usaram para isso o que, igreja? Diga comigo: criatividade. E isso nos ensina que cada geração precisa encontrar resposta para o seu tempo. Olhe para mim, queridos, cada geração precisa encontrar respostas no seu tempo para levar pessoas nas casas aonde Jesus está. Pastor, o que você quer dizer? Que as estratégias de 10 anos atrás não podem ser as mesmas estratégias de hoje. A criatividade de 10 anos atrás para levar pessoas das casas que Jesus estava, elas não são a mesma de hoje. Porque para cada geração nós precisamos ter criatividade para levar as pessoas a Jesus. Sim ou não, igreja? Sim. Olhe para mim. Deixa eu dar um sorriso pontual. Não seja um crente chato. Porque tem crente chato, queridos. Eu não tenho crente chato. Ah, não, que nem eu quero ir na casa desse crente. Não, tenha criatividade. Tenha criatividade para conseguir levar essa pessoa nas casas onde Jesus está. Tem uma estratégia em Deus. Ore, fale com o Senhor. Deus vai te dar uma estratégia. Não é de qualquer jeito, não, só vamos lá. É o que? Ah, não, é uma célula lá da igreja. Agora o pastor falou que nós temos que levar. Você tem que ir agora. As pessoas vão, queridos? Não. Então seja criativo, seja criativa. Faça lá na célula, façamos lá na célula o dia do amigo, pronto. Vamos lá em casa nessa terça-feira. O que vai ter lá? Vai ter o dia do amigo. Você não é meu amigo? Sou seu amigo, então vamos lá. Aí, ó. Criatividade. Amém ou não amém, povo de Deus? Quem aqui não nasceu num lar cristão? Quem não nasceu? Primeira pergunta.
Segunda pergunta: quem aqui não gostava de crente? E eu nem muito menos de pastor. Eu era um dos que falava contra. Ô Jesus, pagando a língua, né? Aí eu te faço uma pergunta agora: como nós viemos parar aqui? Como você veio parar aqui, irmão? Como você veio parar aqui, irmão? Alguém usou de criatividade para trazer você. Alguém usou de sabedoria em Deus para trazer você. Talvez quando aqueles homens se depararam com os obstáculos e disseram: e agora, o que vamos fazer? E talvez um disse: vamos subir pelo telhado, vamos tirar o telhado e vamos descer ele. Uau, que boa ideia, que ideia bacana, vamos fazer isso. Amados, precisamos usar a criatividade que vem de Deus para levar vidas nas casas que Jesus está. Então busque estratégia em Jesus. Não é vinde, só vem, não vai às pessoas. Conquiste o coração delas. Deixa eu ensinar uma coisa para toda a igreja, até para você visitante que está aqui. Conquiste primeiro o coração das pessoas para depois se apresentar Jesus para elas. É que o negócio quer ver, a gente quer enfiar Jesus goela abaixo nas pessoas. Nem Jesus fazia isso. Jesus chegava com amor, com graça, com leveza. Alguém muda alguém, queridos? Diga para o seu vizinho assim: é o Espírito Santo que me mudou e vai continuar mudando a minha vida. Você achou que eu ia jogar a bola para lá, né? É o Espírito Santo que muda. Então o que nós precisamos, diga comigo assim, é ter criatividade. Entenda e lembre-se de uma coisa: nós servimos o Deus mais criativo. O Deus mais criativo é o nosso Deus. O único e todo poderoso Deus criou os céus e a terra. Pensa em Deus criativo. Pensa em Deus criativo. Olha para os irmãos do seu lado aí, do lado direito, esquerdo. Olha. Olhou? Ele é criativo ou não é? Ninguém é igual a ninguém, queridos. Pensa se Deus é criativo. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente. Então nós temos em Deus criatividade para ser gerada a partir de nós. Amém, povo de Deus? Então busque isso no Senhor. Quarta característica daqueles 4 homens: eles exercitaram uma fé verdadeira. Eles exercitaram uma fé verdadeira. Eles tinham visão, agiram com determinação e usaram criatividade. Mas deixa eu dizer algo para vocês: nada disso aconteceria se eles não tivessem uma fé verdadeira. Não adianta ter visão, não adianta ter determinação, não adianta ter criatividade se você não tiver fé. A fé é o grande pilar. E a Bíblia vai nos mostrar que aqueles 4 homens, eles tiveram o que, queridos? Fé. E foi a fé destes 4 homens que chamou a atenção de Jesus. Infelizmente, o que nos falta muitas vezes para levar pessoas nas casas onde Jesus está é uma fé verdadeira. Ou seja, por nós muitas vezes achar que Jesus não pode fazer nem na nossa vida, nós não achamos que pode fazer na vida do outro. Amados, se nós não aplicarmos fé em Jesus, como nós queremos que outras pessoas apliquem fé em Jesus? Para nós levarmos pessoas a crer em Jesus, a aplicar fé em Jesus, as pessoas precisam ver fé em nós. Quando as pessoas olham para você diante dos obstáculos, das dificuldades, o que elas veem? Desespero ou fé? O verso 5 diz: vendo a fé que eles tinham. A Bíblia não fala que Jesus viu a fé do paralítico. A Bíblia fala que Jesus viu a fé daqueles 4 homens. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados.
Aqueles 4 homens creram que Jesus iria fazer um milagre, e isso trouxe motivação ao coração deles. Por isso mesmo, olha isso aqui, ó, mesmo sem esses homens terem falado alguma coisa, todos confiaram, todos creram, e isso é o que realmente importa. Eles não falaram nada, eles não disseram nada, eles só tiveram fé. Olhe para mim, tem coisas que a única firmeza que você tem que ter em Deus, a única motivação que tem que estar no seu coração é fé, não é muito falar. Porque nós achamos que é o muito falar que vai mudar ou convencer, mas não é. O que faz é a fé. É a fé que Jesus vai fazer, é a fé que Jesus vai transformar, é a fé que Jesus vai sim curar, é a fé que Jesus sim vai libertar, é a fé que Jesus sim vai dar um coração novo, é a fé que sim, Jesus vai realizar um grande milagre, é a fé que chegou de um jeito, mas vai sair de outro, totalmente e completamente diferente. É a fé, é a fé. Jesus não disse: por causa da determinação de vocês, esse homem está com seus pecados perdoados. Jesus não disse: por causa da criatividade de vocês, esse homem está com seus pecados perdoados. Não, Jesus disse: por causa da fé de vocês, esse homem tem os seus pecados perdoados. Então, não adianta ter visão, ter determinação, ter criatividade, se você não crê naquilo que Jesus pode fazer. Você é a primeira pessoa que tem que crer que as pessoas que você está levando nas casas que Jesus está, elas vão ser completamente impactadas por Jesus. É pela fé que Jesus faz e realiza grandes milagres. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Os milagres que Jesus faz é algo, queridos, que só Ele pode fazer. Pastor, então o que você quer dizer? Olhe para mim, eu vou dizer para você o que eu quero dizer: que nós somos apenas cooperadores de Deus. Nós somos apenas cooperadores de Deus para levar vidas nas casas que Jesus está. Agora preste atenção: quantas pessoas já deixaram de receber um grande milagre na sua vida porque você não agiu como esses 4 homens? Diga comigo: eu sou um cooperador de Deus. Diga comigo: eu vou levar vidas nas casas aonde Jesus está. Agora escute com muita atenção. O que é que acontece quando levamos pessoas nas casas que Jesus está? Primeiro, elas chegam cativas e voltam libertas. Quando você leva pessoas nas casas que Jesus está, elas chegam cativas, amarradas, presas, mas elas vão completamente libertas. Elas são libertas. É um lugar de libertação, de quebrar algemas, cadeias. O verso 3 diz: vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. O verso 12 diz: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. No início, um homem paralítico, preso, cativo na sua enfermidade, mas no final, um homem sadio e liberto. Porque é isso que Jesus faz. Quando nós levamos as pessoas nas casas onde Jesus está, elas chegam lá cativas, mas saem daquele lugar libertas pelo poder de Jesus, pela presença de Jesus. Ei, igreja, nas casas, ou a igreja nas casas, através das células, é o lugar aonde muitas pessoas chegarão cativas dos seus pecados, das suas lutas, das suas enfermidades, mas elas sairão livres, curadas e perdoadas por causa da presença e do poder de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo: quando nós levamos as pessoas nas casas onde Jesus está,
elas chegam carregadas e voltam carregando. Elas chegam carregadas e voltam carregando. Olha o que diz de novo o verso 3 e o verso 12. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Verso 12. Ele se levantou, pegou a maca. Pegou a maca. O que é esse pegar aqui, queridos? Carregou. Ele carregou. Ele pegou a maca e saiu à vista de todos. Queridos, aquele homem paralítico precisou ser carregado porque ele não tinha saúde, porque ele não tinha força, aquele homem não tinha ânimo. Ei, tem pessoas que estão sem saúde, às vezes física, mas muitas vezes emocional e espiritual. Ei, existem pessoas que estão sem forças. Ei, existem pessoas que estão sem ânimo de vir para casa e encontrar Jesus. Vamos para uma das nossas células. Estou desanimado, estou meio sem coragem, estou muito cansado, estou meio sem ânimo. Quem já ouviu isso por aí? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Porém, ao ser levado pelos seus amigos a uma casa onde Jesus estava, ele recebeu ânimo, ele recebeu perdão, ele recebeu cura, ele recebeu força e ele recebeu dignidade diante de todos. A vida desse homem é mudada. Amados, Jesus o restaura de forma pública, libertando aquele homem de forma física, emocional e também espiritual, de todas as correntes e cadeias. Ei, olhe para mim, igreja. Jesus o devolve à sua família, porque ele tinha que viver isolado, mas Jesus o devolve à sua família. Jesus o devolve à vida, porque ele já não tinha mais perspectiva de vida. Jesus o devolve à sociedade, porque ele já não podia mais estar no meio da sociedade. E agora, ele deixou de ser um peso para ser, diante das pessoas, alguém que carregava sozinho o seu próprio leito. A Bíblia diz que há os mais fracos na fé, irmão. Há os mais fracos na fé, irmã. Então ajude eles a carregar até chegar ao ponto que eles consigam carregar o seu leito sozinho. É isso que Jesus faz quando você leva as pessoas nas casas onde ele está. Escute, a igreja nas casas através das células é um lugar onde muitas pessoas chegarão carregadas por outras pessoas, por causa às vezes das condições física, emocional e espiritual. Mas entenda, elas sairão dali carregando a alegria de uma vida nova, por causa da presença e do poder de Jesus naquela casa. Olha a importância das nossas casas serem abertas para Jesus operar maravilhas, sinais, milagres. As pessoas chegam cativas e saem livres, as pessoas chegam carregadas e saem carregando. E por fim, terceiro e último, quando nós levamos as pessoas nas casas que Jesus está, as pessoas chegam perdidas e elas encontram a salvação. As pessoas chegam perdidas, mas elas encontram a salvação. Queridos, para a glória de Deus, nós temos experimentado nas nossas células coisas extraordinárias, onde pessoas têm experimentado milagres, sinais, maravilhas. Lá tem um negócio da cadeira da bênção. Quem já ouviu falar da cadeira da bênção aí, da cadeira da bênção? Não tem nada místico naquele negócio não, irmão. Não tem nada místico na cadeira da bênção não. É só um povo, é só um povo, é só uma casa, é só um lar, queridos, que está reunida naquele lugar com fé, que Jesus está ali e Ele tem poder para realizar milagres. Pode aplaudir Jesus, Ele merece. Eu quero profetizar aqui também na sua casa.
você ao abrir a porta para levar as pessoas a encontrar com Jesus ali, elas chegarão naquele lugar e dirão: nunca vimos coisas iguais. Hoje nós vamos aqui, daqui a alguns minutos inclusive, ungir mais 2 casais, mais 2 famílias, que estão abrindo a porta da sua casa para Jesus entrar e operar milagres naquele lugar. E sabe por que estão fazendo isso? Primeiro, porque entenderam que célula é a arca da aliança, é ter a arca da aliança, a presença de Jesus em casa. Olhe para mim, queridos. Sabe o que é célula, culto doméstico, como você quiser tratar, né? O que é a célula da igreja primitiva de Atos 2? O culto doméstico. Nada mais do que isso. O que é célula, pastor? O que é o pequeno grupo, pastor? O que é reunião nas casas, pastor? É voltando à origem da igreja primitiva, é o culto doméstico. Aí eu te pergunto, sem célula, quantas vezes você faz um culto doméstico na sua casa? Não fazemos. É na célula que você ensina inclusive os seus filhos a lá dar uma abertura, vai ter que ler um texto, um versículo, 2 versículos, ele vai ter que ir lá, ela vai ter que ir lá ler, a ensinar a ouvir canções, para fazer ali 2 canções de momento de celebração com a família e com aqueles que ali estão. Vão se preparar, fazer uma dinâmica, vão partilhar a palavra, porque lá não é pregação, queridos. Para ser líder de célula, você não precisa ter teologia, saber de Gênesis, Apocalipse, não. Você vai só partilhar a palavra. Você vai só falar assim: Patrícia, lê o ponto 1 para nós aí, partilha para nós. Ô Paulo, partilha o ponto 2 para nós aí, lê para nós e partilha o ponto 2. Ah não, quem não dá conta de fazer isso? E sabe o que é mais precioso? Nesse partilhar de experiências, de discipulado, vida na vida, um ministrando no coração de outros, Jesus vai entrando, Jesus vai entrando, Jesus vai entrando, Jesus vai entrando, e vidas são transformadas, e milagres acontecem nesse lugar. Então, por entender isso, que é trazer a presença, estão abrindo a porta da sua casa, e porque estão entendendo também que é um lugar de salvação. Porque tudo que nós temos é de quem, queridos? É do? Aquele homem foi levado para uma casa onde Jesus estava, para buscar a cura física. Mas ele encontrou não só a cura física, ele encontrou também a salvação. Ele foi levado a Jesus para resolver um problema imediato, e encontrou a solução para a eternidade. Ao ser colocado diante de Jesus, aquele homem estava doente e perdido, mas ao sair da presença de Jesus, estava curado e estava salvo. É levar as pessoas às vezes por uma situação, mas lá é Jesus que sonda e esquadrinha o coração, e é Ele que completa a boa obra que Ele começou. Nós olhamos algo externo, mas Jesus olha o interno, e é lá que Ele trabalha e trata. Às vezes você vai achar que vai ser num partilhar da palavra, que foi a palavra do domingo, uma bênção. Não, às vezes vai ser num quebra-gelo, às vezes vai ser num louvor, às vezes vai ser num testemunho que um irmão, uma irmã deu lá. Era aquilo que Jesus ia usar. É isso que Jesus vai usar. Jesus estava na casa em Cafarnaum, mas 4 homens sabiam que ele era a única esperança para um amigo perdido e aflito. Casas aonde Jesus está são lugares aonde as pessoas chegam cativas e saem livres, chegam carregadas, mas saem carregando, aonde as pessoas chegam perdidas, mas encontram a salvação. E tudo isso por causa que vidas se dispuseram a ter visão, determinação, criatividade e uma fé verdadeira em Cristo Jesus. E com isso eu concluo esta mensagem dizendo: nesse texto bíblico, tinha aqui quantos homens? Quantos homens tinham que levar um amigo na onde Jesus estava? Olhe para o seu lado direito, esquerdo, olhe para mim fazendo um favor. Será que tem mais de 4 pessoas aqui? Então imagina o que nós podemos fazer. Em Deus, olhe para mim, nós fazemos proezas.
Em Deus nós somos mais que vencedores. Então, quantas pessoas nós às vezes desconsideramos as suas necessidades e não levamos elas nas casas onde Jesus está. Ah, não vou convidar fulano, não vou convidar ciclano, não. Nós desconsideramos a necessidade das pessoas. Ei, igreja, nunca diga não por ninguém. Nunca diga não por ninguém. Convide. Talvez possa ser aquele momento que vai ser uma virada de chave na história daquela pessoa. Por isso a minha oração a partir de hoje e a partir desta série de mensagens é que isso mude a minha, a sua vida, mas também a vida de toda a igreja. Que essa seja uma visão da IBN Diamantino, de um povo que entende o que é amar, cuidar de vidas e levar vidas também nas casas aonde Jesus está. Agora, em suma, qual foi o resultado de tudo o que aconteceu naquela casa lá em Cafarnaum? Eu vou dizer para você, é que ninguém que tem um encontro com Jesus fica como está. Jesus te aceita como está, mas Ele não te deixa como você está. Ele vai mexer com você, Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai realizar milagres. E a nossa parte é só levar vidas nas casas aonde Jesus está. Eu quero convidar você que recebe essa palavra da fé a se colocar de pé, porque eu quero orar com você.